Tá bom. Salve, salve, galera. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pai Ideia Podcast. Eu sou Bruno Jacopini, advogado. E se você gosta de conteúdo de qualidade e de aprender com pessoas que sabem do que estão falando, inscreva-se no canal, ative as notificações. Toda terça-feira, às 19 horas, nós temos um novo episódio com muita informação e temas de interesse geral. E o assunto de hoje, eu tenho certeza que vai agradar a todos. Nós vamos conversar aqui sobre o combustível do futuro, o chamado hidrogênio verde. Então, senta aí no seu sofá, pega sua pipoca e eu tenho certeza que você vai adorar, né? Só de imaginar que daqui a alguns anos nós não vamos mais ter que pagar gasolina. E para conversar sobre esse assunto, eu trouxe aqui para vocês o Davi Lopes, que é engenheiro agrônomo, mestre e doutor em planejamento de sistemas energéticos pela Unicamp e pesquisador e consultor técnico na área de energias renováveis e armazenamento e uso do hidrogênio energético. Davi, grande prazer te receber aqui, prazerzaço mesmo. Eu que agradeço, Bruno, o convite. Vai ser um prazer conversar com seus ouvintes, né? Quem assiste. Hoje em dia o podcast também é MesaCast, né? Então vão escutar, vão ver e espero responder a maioria das questões. Com certeza. Conta pra gente, Davi, um pouco aí da sua formação, da sua profissão. Perfeito. Bom, eu sou de Fortaleza, né? Tenho 41 anos, casado e 2 filhos. Eu sou engenheiro agrônomo de formação, me formei pela Federal do Ceará. Ainda na graduação, eu passei muito tempo visitando comunidades nas férias escolares, né? Acadêmicas, no caso, no meu estado, e vi que tinha um problema que na minha época me achava o Einstein. Descobri um problema aqui, era a correlação entre a pobreza e a falta de acesso à energia elétrica. Eu nem pensava em outras energias, mas a pobreza e a falta de energia elétrica. Sim. E foi aí que eu despertei para seguir os estudos, né, de mestrado e doutorado nessa área de planejamento energético, porque eu queria resolver esse problema dessa correlação entre a pobreza e a falta de energia elétrica. E eu vi muita pobreza no meu estado, a falta de armazenamento de comida era um problema social, né? Depois eu posso te mandar umas fotos. Tinha um lago lá numa comunidade que tinha um monte de traíra, que é um peixe de água doce, só que eles não tinham onde armazenar e a água estava secando. E daí a gente foi com ações junto com o Exército, junto com a parte de extensão rural da Universidade Federal do Ceará. Sim. Com um projeto que era o Fome Zero, à época. E a gente levou, né? Eu coordenava junto com o Coronel Adi alguns alunos de graduação, junto, colegas comigo, né? Da medicina, da odonto, da engenharia de alimentos, zootecnia, enfim, da economia doméstica. Que fizeram a salga lá dos peixes para fazer essa segurança alimentar, né? Que nada mais é ter a capacidade de comer um mínimo de calorias naquele momento. E aí eu comecei a me indagar muito em relação a essa questão de desenvolvimento de energia e fui procurar. Eu fiz um processo para uma universidade alemã e passei também na Universidade aqui Estadual de Campinas, na Unicamp, em planejamento de sistemas energéticos, cujo tema era desenvolvimento, uso do hidrogênio para uma comunidade no interior do Mato Grosso. E foi aí que eu comecei minha vida acadêmica, lá já mais no mestrado, né? Cara. Então, eu passei a minha vida da graduação sem férias acadêmica. Então, eu passei 4 anos só, acabava as disciplinas, viajava, passava um mês nessas ações da universidade e depois... e daí no mestrado, nossa, as minhas primeiras férias, depois de 4 anos, foi ótima lá em Fortaleza. E aí, enfim, engatei o mestrado e fui pro doutorado e trabalhei muito com um processo que se chama Luz para Todos, que na época do Fernando Henrique Cardoso era eletrificação rural. No ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a Dilma Rousseff foi o Luz para Todos, continuou com o Temer. O Jair Bolsonaro agora tem só para a Amazônia o mais Luz para a Amazônia.
que é um específico para lá. A gente pode chegar, quando a gente for falar de sistema interligado nacional, sistema isolado, se a gente chegar nesses assuntos, que é específico para os nossos compatriotas que estão ali no norte do país, que não são abastecidos com energia elétrica. E aí tem um projeto agora do atual governo, também específico para lá. Então, todos os governos que passaram tiveram ações específicas, porque, inclusive, é muito legal ver na internet, para quem se interessar pelo assunto, você tem lá a NASA de noite. E aí você vai ver a Terra de noite e onde... Pontos iluminados. Os pontos iluminados dos países mais ricos. E aí você pega o norte do Brasil, por exemplo, ou parte do México, Cuba, por exemplo, o continente africano no escuro. Então, assim, tem essa correlação, né? Quando eu vi isso em 2004, mais ou menos, eu fiquei ainda na graduação, falei... Fica assustado, né? Fiquei assustado e falei, tá vendo como tem uma correlação? E daí eu me senti o Einstein cearense. Legal. E aí, enfim, hoje em dia, né, eu sou pesquisador na Faculdade de Engenharia Elétrica e da Computação da Unicamp e faço consultorias na área de hidrogênio, do uso energético do hidrogênio, né? Tem algumas consultorias agora que eu não posso falar por questões contractuais, mas eu posso falar de dados, alguns dados eu posso falar, mas tem a ver com o Ministério de Minas e Energia, enfim, tem alguns projetos já rolando aqui na mesa. Então você vai me explicar que é a pergunta que não quer calar. Por que esse raio de gasolina tá nesse valor no Brasil, no mundo inteiro? Por que a gente explodiu e de uma hora para outra, no mundo inteiro, a gente tá, acredito, vivendo uma crise energética em relação a esse ponto específico, e a coisa mal explicada, né? Eu, pelo menos, aí... Pra quem é leigo, né? Pra mim, com certeza. Se você falar pra mim sobre jurisprudência, também não vou entender nada. Vou achar uma coisa de outro mundo. Então, na verdade, como eu falei, há uma intrínseca correlação entre energia e desenvolvimento. Não estou falando mais agora de pessoas em situações de risco, né? De alimentar, nem nada. Estou falando agora de nações. O último século foi todo de guerras. A desculpa era a democracia, mas de fato o que queria era o energético, o petróleo. Então, na verdade, você tem na segunda metade do século passado a criação da OPEP, né? Para fazer pressão aos Estados Unidos, preço do petróleo. Tanto que teve na década de 70, na década de 70 teve duas crises do petróleo. 71 e 79, por questões do American Way of Life, né, que foi quebrado ali, que o barril do petróleo era muito barato, e com a criação da OPEP, que foi tipo um monopólio internacional, né, de países que detêm as maiores reservas de petróleo, e daí eles agora eles que demandam, eles que dão o valor do barril, do né? barril do internacional. Isso é uma questão que a gente tem que deixar aqui numa caixinha. A outra questão, que a partir do momento que a gente começou a se desenvolver, o Brasil, no começo do século passado, a gente criou a Petrobras exatamente para não ficar dependendo do petróleo internacional, dos valores internacionais e tal, por conta, inclusive por causa dessa crise do petróleo, que a gente criou o Proálcool. Sim, na década de 90. Não, na década de 70. 70 já foi o Proálcool? O Proálcool foi na década de 70, que começou... Por conta das crises do petróleo, a gente já usava o etanol, né, o álcool, como parte do combustível na mistura do gasolina desde a década de 30. O T da Ford, ele foi projetado, o motor dele, para usar etanol nos Estados Unidos. Inclusive, o etanol, as pessoas pensam que é agora, brasileira. Né? Não, também né? Tem muita tecnologia nossa, da nossa engenharia, né? As questões do agronegócio, enfim, tem muitas, de fato. Mas as pessoas pensam que normalmente foi agora do começo do século XXI, mas não. O etanol no Brasil é histórico, e a partir da década de 70 você tem as crises do petróleo, e aí o governo, à época, não me lembro agora qual foi o general que estava no poder do Proálcool, Geisel, talvez, não sei. Desculpa, deu um branco aqui. E foi criado o Proálcool, que era exatamente isso, tirar essas questões internacionais do preço do petróleo, porque a gente tinha ali a capacidade, né, de produzir o nosso próprio combustível para veículos. E a partir...
Então, você tem ali na 950 até 2018, 2017, mais ou menos, uma forma de construção de preço da Petrobras por conta de ser nacional. E depois a gente passou a ter o PPI, que é um custo de oportunidade. Para quem é da área de economia vai saber o que é isso, mas é o custo de oportunidade do valor internacional. Então, o que é que a gente fez? A gente mudou por questões de crise da Petrobras, aquelas questões todas que todo mundo conhece aí, de corrupção, essas coisas todas, para ganhar, né, de novo um certo, como eu posso dizer assim, confiança internacional na empresa. De novo, se trocou o PPI para poder os investidores botarem dinheiro. E o que eu tenho uma crítica a ele é porque a gente produz um petróleo barato, só que por conta do custo de oportunidade do valor internacional, a gente vende o valor internacional, a variação do dólar. Então, aquela Petrobras que foi criada lá atrás para não ter variação de preço no Brasil, deixou de ter esse problema porque a gente passou o PPI. E que a gente deve voltar isso muito em breve. Eu não sei como é que essas questões que envolvem a parte de engenharia política, engenharia econômica, né? Essa questão, desculpa te perguntar, de que a Petrobras ela produz o petróleo e vende para o exterior, mas ela não consegue refinar aqui dentro. Não, isso é uma desculpa que a gente tem, né, para ter esse PPI, esse custo de oportunidade internacional. A gente tem, sim, capacidade de... A gente tem capacidade de refino aqui, só que a gente está fazendo o quê? A gente está exportando o petróleo bruto e importando ela refinada. Mas isso a gente vai chegar... Quando a gente chegar no hidrogênio, você vai entender que isso é histórico. A gente adora exportar commodity e trazer para os produtos já manufaturados para cá. Assim, mas qual que é a vantagem disso? Qual que é a vantagem... Tudo bem, com certeza muita gente se beneficia desse sistema, né? Não, na verdade é o seguinte. Quando você tem... Se a gente tem uma capacidade de produção interna, por que a gente faz isso, então? Isso já... A Petrobras tem muito a ver, como todas as empresas de petróleo no mundo, não é só no Brasil, é no mundo. Elas estão ligadas diretamente ao poder. Ligado intrinsecamente ao poder. As 7 irmãs, que são empresas que não necessariamente elas são nacionais nos Estados Unidos, que são estatais, que eu quero dizer, mas elas estão intrinsecamente ligadas ao poder. Então, qual é a vantagem? Você pergunta. Por exemplo, quando a gente capitalizou a Petrobras ali em 2006, 2007, pessoas dos Estados Unidos, associações de bombeiro, associação de policial, compraram ações da Petrobras. E qual é a função? Se você compra uma ação, o que é que você quer a curto prazo? O lucro. Claro. Isso não é culpa da pessoa que compra, entendeu? Isso é uma questão política. Sim. Se você capitalizou, você quer que sempre crie as suas ações. Naturalmente, quando você está em ação, você tem questões, né, que podem dar errado, mas numa empresa de petróleo é muito difícil dar errado. Então, quando a gente capitalizou em 2006, a gente tirou porque são minoritários, né? Eles não têm poder de voto, mas eles têm pressão política. Porque investiram muito dinheiro, foi 200 e poucos bilhões, eu acho. Bom, pessoal, procura na internet, eu não sei o valor exato, faz muito tempo, mas foi uma capitalização, foi bilhões, porque foi uma das maiores capitalizações dentro do capitalismo moderno, então, na época. Então, foi pressões internacionais. E de uma hora para outra, tem queda do preço do petróleo nessa segunda metade dessa década. E questões de corrupção, essas coisas todas. A Petrobras teve que se refazer, né? Porque foi o Pedro Parente que fez a PPI, que é esse custo de oportunidade do preço internacional para ela crescer. Só que o que acontece? A gente, ao invés de estar investindo na própria empresa com o lucro que a gente está tendo, com essa diferença de preço de $30 o barril, se for do pré-sal, 6, 10 dólares que a gente escolhe aqui, que a gente tira aqui no Brasil, e vendendo a 70, 80, 120 dólares para o nosso consumidor interno, ao invés de a gente estar capitalizando a empresa ou investindo em novas refinarias, para que possa, né, de fato, refinar esse petróleo que a gente tem e consumir de maneira... aqui dentro, não. Como a gente está... Então, o que você quer dizer, em resumo, é o seguinte. A gente não produz e refina aqui dentro, porque se fizesse isso, o nosso preço de petróleo iria
Não, Ele seria vendido por um preço menor, consequentemente as ações da Petrobras elas iriam cair também, é isso? não, é uma questão de engenharia política. Não tem nada a ver. Aí tem a ver com outras questões de você não querer investir no Brasil mesmo. Assim, histórico, não é o atual governo, não é o passado, nem nada. É histórico isso. É histórico a gente não investir no Brasil. E, assim, esse pensamento do planejamento energético que os países desenvolvidos fazem, a gente, apesar de ter uma matriz elétrica muito renovável, uma matriz energética muito renovável, a gente não aproveita o nosso potencial. Faz muito tempo que a gente não pensa o país de maneira mais estratégica. Não, e eu tô até sendo um pouco insistente nessa questão, Claro. embora o assunto hoje não seja gasolina. Não, tem a ver. Porque a gente no final, vamos segurar esse ponto então, e no final a gente volta nele, porque aí acho que tem tudo a ver com o que eu vou te perguntar no final. Bom, mas tudo bem. Então, agora, bom, a gente falou de gasolina. Por que o álcool subiu também? Só tem questões. Não, o álcool, o etanol, a variação interna, né? Você tem a competição das empresas com açúcar, com preço internacional. Ou você produz mais etanol, ou você vai produzir mais açúcar, dependendo do que você tem, safra, entre safra e tal. Então, isso vai depender mesmo de questões internas e de valores internacionais. Somos um país que estamos totalmente globalizado no nosso mercado. Certo. Então, o que é interno, os países todos, a maioria pelo menos deles, já não tem a capacidade de ficar sozinho, né? Então, o empresário, né, do agronegócio vai falar, não, eu prefiro vender o açúcar do que produzir. Então, a lei de mercado, a oferta e demanda, se você tiver menos etanol no mercado, ele vai subir. Se você tiver mais no mercado, entendeu? Então, se a gente tivesse uma política, talvez, de preço mínimo para o etanol, Sim, como uma estratégica de uso de biocombustível, porque ele é renovável, o ciclo da cana é renovável, a água é renovável, então você tem um uso mais consciente, talvez, da nossa potencialidade. Uma questão que é interessante falar sobre isso é que eu até gravei um podcast em 2020, antes da pandemia, antes da guerra, assim, ali foi quase dia 15 de janeiro que eu gravei, falando sobre soberania energética. O que é soberania energética? É o país pegar todas as suas potencialidades e fazê-la. Naturalmente, se você tem uma mais poluente, você usa menos, mas garante ela ali para um eventual problema. Se você tem uma hidrelétrica, no caso do Brasil, potencializa isso naturalmente vendo questões socioambientais. Enfim. E eu falei, o meu exemplo foi, a Alemanha fechou todas as nucleares dela e depende do gás russo. Se tiver uma guerra e a Rússia fechar a torneirinha, ela não tem soberania. A energia da Alemanha. Estão sofrendo agora, porque agora, por exemplo, está chegando o inverno na Europa. E eles vão precisar de energia. Então, a soberania energética é uma questão muito importante dentro do planejamento energético, porque a energia, como eu falei lá no começo aqui do podcast, ela é intrinsecamente ligada ao desenvolvimento do país. E as energias renováveis, ela vem para democratizar esse uso. Então, solar fotovoltaico. Você pode ter como governo botar pode botar um imposto, alguma coisa parecida. Não tem como cobrir a tua casa para não entrar uma irradiação solar na sua placa solar. Sim. A energia eólica, idem. O hidrogênio como vetor de energia, também. Naturalmente, tudo que a gente está conversando aqui tem a ver com economia. Sim. Então, toda hora eu vou puxar para a economia. Então, só para resumir as questões da gasolina, do petróleo, não só da gasolina, mas as questões energéticas no caso brasileiro, especificamente, porque a gente está usando PPI. E eu acho que a gente precisa pensar, naturalmente, conversando com todos os entes dentro da Petrobras, com os maioritários, que são o governo, né? E os minoritários também, para pensar num preço mais baixo, né? Para outras questões também, Bruno, a Europa também tem taxado mais os combustíveis de origem fóssil para puxar e financiar as energias renováveis, por exemplo. Perfeito. Então também tem essas caras. É muito caro, por exemplo, um combustível. Se eu for pegar o litro do combustível na Dinamarca, é muito caro. Muito caro. Sim. Porque tem muita taxação, porque eles precisam, que é um país pequeno, soberania energética e também incentivar uma energia mais cara, né? Que são as energias renováveis, todas. Isso que eu ia te perguntar. Para o pessoal que está em casa, fala um pouco sobre essa questão de energias renováveis e não renováveis. Tá. O que é renovável?
A primeira dia de aula eu já falo sobre isso. O renovável tem a ver com o ciclo de vida humano. Então, o petróleo é renovável? Lógico que é. O petróleo é renovável. Ah, Davi, mas como assim renovável? Como assim? Ele é renovável, mas não no período humano. Ele está se renovando agora. Perfeito. Então, só que daqui a 4 milhões, a gente está tirando muito mais, extraindo muito mais ele do que ele pode se repor a um período de vida humana. Perfeito. Perfeito? Então, ele não é renovável. Urano, ele não é renovável porque ele está aqui. Ele não se faz aqui. Big Bang e tal. E a gente tem a quantidade de urânio num determinado planeta no Brasil. Não se faz um isótopo de maneira naturalmente, na Terra. Então, ele não é renovável por questões físico-químicas. Já se você pega, por exemplo, a cana-de-açúcar, ciclo de 6 anos, mais ou menos. Um ciclo de vida humano, certo? Se você escalona tudo, você vai ter sempre cana-de-açúcar, se não tiver nenhum problema de praga e tal. Você vai ser sempre... Então, a renovabilidade ela tem a ver com o ciclo de vida humano. Sol, eu tenho todo dia. Não tem perigo de eu não ter sol. Porque se não tiver sol, não tem vida. Comecemos daí. Perfeito. A energia eólica, a mesma coisa. A energia eólica tem toda hora. O fluxo da energia eólica é mais ou menos estável. Onde elas estão, né? Onde estão as pares eólicas. Tem que ter estudos de 20 anos de ventos médios. Então, é renovável. A água, a gente tem mais ou menos o mesmo nível, a mesma quantidade de água desde que o mundo é mundo. Desde que existiu o mundo, você tem a mesma quantidade de água. Sim. Nem vai para fora, nem vai para dentro. Como fala na termodinâmica, é um ciclo fechado. Então, renovável. O ciclo da água é renovável. Então, tem a ver com o ciclo de vida humano. Só isso. Ou seja, adorei porque, já falou contra tudo que o meu professor de geografia falou pra minha vida inteira. Você tinha que ver aula pra ver, cara. Pô, você já começou errado. Você começou ensinando seus alunos errado. Ele falava o quê? Que era renovável. Que petróleo não é renovável. Não, é renovável. Só mas que não dentro do ciclo de vida humano, né? Você pega 3, 4 milhões com temperatura e pressão específica para a criação aquela sopa de carbono e hidrogênio, então demora muito. Então... E tem alguma estimativa de quanto que essas reservas de petróleo vão durar no mundo, sim, dentro de uma perspectiva do que a gente está gastando? Isso. Na verdade, elas não vão acabar. O que vai acontecer com o petróleo vai ficar tão caro extrair que vai ser mais Porque fácil. Cada vez mais fundo. Vai ser mais fundo, vai ter questões socioeconômicas, vai ter questões de fluxo de caixa, enfim. Que não vai valer a pena tirar aquele. Tanto que, se você observar, todas as grandes empresas de petróleo no mundo, elas estão virando empresas de energia. Não mais são. A Total, que é a francesa, energia eólica, energia solar, hidrogênio verde. Se você pega qualquer uma da Noruega, também é mesmo, estão indo pelos mesmos caminhos. Então, as empresas, elas estão... Porque, assim, a pior coisa do petróleo é você usar para queima. A pior coisa. Porque o petróleo pode ser utilizado para, por exemplo, mesmo que tenha ambientalistas que são contra, mas, por exemplo, para armazenamento de alimento, de água e tal, porque eles... O plástico, por exemplo, alimentação, seringa, remédio, tudo isso pode usar petróleo. Entendeu? Porque, como eu falei, é carbono e hidrogênio. Então, assim, as pessoas, quando descobriram o petróleo na Califórnia, eles comiam petróleo. Comiam petróleo. Passavam no rosto e tal. Então, assim, o petróleo, a pior coisa dele é queimar. Porque ele é ineficiente. Assim, o mundo cresceu com petróleo e tal. Então, do ponto de vista do ciclo de Carnot, das leis da termodinâmica, enfim, você tem uma eficiência que ela vai até ter um máximo. Não pode ir para além disso, das eficiências dos nossos carros. Tipo diesel, 40% mais ou menos, 45% mais ou menos. Veículo a etanol ou a gasolina, 25% no máximo. Ou seja, cada 100 litros, você só vai utilizar 25 para transformar energia química em energia de movimento. Então, é muito pouco. E se você pega todos os outros valores agregados que o petróleo tem, talvez não vá valer também a pena tirá-lo para queima, mas para fazer outros produtos que tenham muito mais valor dentro do mercado internacional, entendeu? Entendi. Então, assim, nada que eu vou te falar hoje, Bruno, eu vou te dar uma resposta simples, porque tudo dentro da área de energia é muito complexo.
Porque envolve questões sociais. Tá dando para perceber. E questões econômicas. Mas se fosse simples, né? A gente já começava com essa pergunta aqui. Pô, caramba, todo mundo pagando gasolina cara, ninguém entende por quê, né? E aí a gente vê que quando você faz uma pergunta dessa, a resposta é super complicada, tem inúmeras circunstâncias aí envolvidas. Exatamente. No caso, só para enfatizar, no caso da Petrobras é uma questão, não é simples, mas é uma questão de economia política. De você começar a transformar a partir de uma grande empresa que é a Petrobras, que era respeitada no mundo inteiro. No mundo inteiro. Transformá-la, de fato, como um fator de desenvolvimento, como a Noruega fez. A Noruega, no começo do século passado, procurem, pessoal, o que era a Noruega, no Wikipedia deve ter. O que era a Noruega até 1950, não era nada. Só que a partir do petróleo, os países nórdicos, principalmente, né? Pegaram o petróleo, fizeram estatais, pegaram o petróleo para transformar-se em empresas que investiam no sistema financeiro, enfim, produtos, etc., para além do próprio petróleo que ela extrai. Ela faz todo o resto. E fez com que a sociedade norueguesa seja um exemplo de IDH. Talvez alguém possa ter alguma crítica aqui ou ali à Noruega, que não sou eu que vou falar sobre isso, mas em relação ao desenvolvimento em menos de 50 anos, quer dizer, 60 anos, de nada para uma potência internacional, a partir de uma tomada de decisão. Então, é basicamente político, né? Você acha que a questão de terem ocorrido os leilões do pré-sal tem alguma influência nessa questão aí do valor não... Na verdade, a intenção dos leilões, né, do negócio, quando você fala de energéticos, né, as intenções de fazer leilões, que é sempre com deságios, você nunca faz leilões para deixar mais caro, você faz leilões, por exemplo, o barril do petróleo tem que ser mais barato a sua extração. Você é o Estado, você é o governo, você nunca vai vender um energético que tem a ver com desenvolvimento, que tem a ver com o setor industrial, que tem a ver com um monte de coisa. Quem gosta de Bitcoin tem que gostar de energia, porque se desligarem o gerador, ele acaba o dinheiro dele. Então, assim, é um fator, né, como eu te falei, de desenvolvimento. Sim. Então, cara, me perdi. Eu sempre me perco nas minhas linhas de raciocínio, que eu vou criando os parênteses. Falando sobre o pré-sal. Então, pré-sal. Então, o que é que o governo faz? Ele faz deságios, né? Que pode participar, inclusive, a Petrobras. Faz conglomerados de empresas e tal. E os deságios. Então, a sua extração do petróleo, eu vou começar com $8, vamos dizer. Então, a empresa tal, ângulo, não sei o quê, vai abrir, tá R$7,50. A Petrobras, junto com a norueguesa, foi R$6,50. Aí tem uma outra que foi $5, você ganhou o leilão. Não é para cima o leilão. Porque normalmente as pessoas pensam que é para cima, né? Quando você fala de leilão, quem dá mais? Não. No caso de quando é energia, você fala quem dá menos. Então, eu participei de leilão para energia solar. Eu não posso falar nome feio, mas são muitos papéis que você tem que fazer, cálculos e tal, porque a planilha de cálculo econômico do seu fluxo de caixa tem que ser certa, porque o governo vai te dar o valor máximo do megawatt-hora e você tem que diminuir desse deságio pagando o seu empreendimento, tendo lucro, etc. Então, quando você tem leilões de energia do pré-sal, então, não necessariamente, eu acho que a tomada de decisão de fazer os leilões do pré-sal era para diminuir o custo do barril do petróleo. Basicamente isso. O que eu também acho que talvez... Vocês acham que isso não tem... Essas empresas que ganharam aí os certames, elas têm interesse que o preço fique cada vez maior do petróleo, né? Então, claro. É isso que eu quero dizer. Sim, isso sem dúvida. Quando você pega uma estatal, né? Não vou dar no caso do Brasil, porque o pessoal, quando fala de estatal, o pessoal começa a se arrepiar. Fala Noruega. Você pega uma estatal que tem um objetivo específico para desenvolvimento a partir de um energético, que é o que eu quero, né, dentro das minhas consultorias, que eu estou ajudando a criar com um monte de gente, não sou só eu, naturalmente, com dezenas e milhares de pessoas aqui no Brasil e no mundo, criar o hidrogênio como esse vetor de energia e vetor de desenvolvimento a partir de um energético, que é com um objetivo claro.
fazer um plano do uso de energia com as empresas. Fala então pra gente aí do hidrogênio verde. Vamos lá. Entra no assunto. Vou entrar no assunto, mas assim, só para falar da parte do pré-sal, naturalmente, quando você pensa em empresas privadas, todas as empresas que são de capital aberto, que é a Petrobras S.A., que são de capital aberto, elas vão querer o quê? É o que eu falei dos sócios minoritários não sócios, mas enfim, agora perdi também. São acionistas. Os acionistas minoritários. Uhum. Eles querem o maior nível de dinheiro no menor curto prazo. As empresas são assim. Então, assim, se você faz privatizações dentro do setor energético sem uma real noção do que você quer para frente, fica muito difícil você controlar os preços. Se você falar o seguinte, não, vai ser PPI. Não, beleza, então tá. Então, vai ser PPI? Então tem um pouco a ver, né? Tem um monte de empresa privada por aí que o leilão do pré-sal, o interesse delas é que o valor do barril seja cada vez maior. Claro. E assim, sem nenhuma conjuntura internacional, sabe, de criar... Não, elas são as empresas que querem o maior nível de lucro com o menor prazo. Então, assim, sim, tem algumas questões mais. Quando você ganha leilões de energia, você tem contratos de 30 anos. Uhum. Então, assim, você não pode variar muito o preço do seu petróleo. Você pode variar ali, talvez, no refino, alguma coisa. Mas, quando você vai vender, ainda é monopólio da Petrobras. Perfeito. Então, quando é PPI, ou seja, esse custo de oportunidade é o dinheiro internacional, que é o valor do barril internacional, naturalmente vai crescer aqui. O que eu acho um erro estratégico, porque quando a energia encarece para o produtor rural, para o caminhoneiro, para nós outros aqui. Sim. Então, na minha visão... Esse PPI, explica só esse ponto melhor, fazendo um favor. Tá. O que é custo de oportunidade? Quando você tem vamos dizer, você tem esse energético, você é uma empresa, o Bruno é uma empresa. Você tem a possibilidade de vender o Red Bull. Desculpa, não sei se pode falar, mas enfim, já falei. O Red Bull ou esse copo. Tá mostrando. Exato. Pode falar. O Red Bull ou esse copo, tá? Qual é o meu custo de oportunidade do gasto de aço que eu tenho com esse copo e do gasto de alumínio que eu tenho com esse copo? Qual é o meu lucro que eu vou ter com esse pedacinho de negócio e esse negócio mais caro? Então, quando você vai fazer a análise econômica disso, você vai se perguntar, o meu custo de oportunidade, por exemplo, de eu investir no Red Bull é de R$50. Vamos dizer que seja isso. Ou seja, ele é R$50 mais caro do que esse copo. O custo de oportunidade é isso. Qual é o meu custo de oportunidade de vender meu petróleo para o sistema internacional? $70. Para que eu vou vender a 30 aqui? Percebe? Sim. Para eu vender a 30 aqui, eu vou perder 40. Isso significa que os sócios, que os acionistas, que o próprio Estado brasileiro vai ganhar menos $40 por barril. Entendi. Percebe? O Brasil, quando tem divisão de lucro da Petrobras, não vai só para os sócios, para os acionistas minoritários, vai para o Estado brasileiro também. E o Estado brasileiro vai querer investir mais em educação, mais saúde, mais segurança, mais não sei o quê, e eles vão querer utilizar o PPI. Claro. Imagine se você lá na cadeira assinando, você fala, cara, eu vou perder $40 por barril. Não vai. Né? Não vai, porque você tem uma universidade, você tem um monte de coisa para fazer. Tem policial para pagar, tem, enfim, uma estrutura do Estado todo para pagar, e você não vai fazer. Ou seja, a bagaça é complicada. Não é fácil. Quem dera, eu não vim trazer amenidades. Eu vim trazer a discórdia e não a paz. Exatamente. Entendi. Tá bom. Mas então... O Davi, mas tá bom. Então, agora a respeito do hidrogênio verde, né? Uhum. Explica um pouquinho pra gente aí. Tá, o hidrogênio. Vamos lá. Hidrogênio. Tudo era escuridão. E aí, as moléculas se juntaram dentro de um conglomerado de sopa cósmica. E a partir dessa massa enorme, que é o Sol, que é a estrela lá do professor de geografia, que ele deve ter te ensinado, que é o único que tem luz própria, você tem a fusão entre dois núcleos, né? De dois átomos de hidrogênio, formando um de hélio, que chega os fótons no nosso planeta. Ou seja, o hidrogênio, sem o hidrogênio não tinha nem vida. Uhum. Porque o Sol é basicamente hidrogênio. Nessa fusão nuclear
entre dois átomos de hidrogênio, formando um átomo de hélio. E os fótons, que é essa energia dessa explosão, né, dessa junção, dessa fusão de núcleo, é que traz essa energia. Então, o hidrogênio, ele faz parte do nosso... É um dos maiores elementos químicos encontrados no universo. Uhum. O problema do hidrogênio é que ele não está só. Então, lá, para você que está estudando química aí, para o Enem, metano é o quê? CH4. Ou seja, uma molécula do carbono para 4 de hidrogênio. Ou seja, o hidrogênio nunca ele está só. Ele está sempre acompanhado. Ele não tem nem família, né, para brincar lá com os elementos químicos da tabela periódica. Então, assim, o hidrogênio, ele é um elemento químico básico do nosso universo para ter vida. E, a partir da Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, desculpa, já começou a utilizar a amônia, que é NH3, uma molécula de nitrogênio para 3 de hidrogênio, nitrogênio para 3 de hidrogênio, começou a ter essa importância, né, do uso desse gás para abastecimento e segurança energética da guerra na Alemanha. E a partir do desenvolvimento, né, do programa da NASA, enfim, que é o que se utiliza, inclusive hoje teve o lançamento do nosso satélite, eu achei genial, que foi com a NASA, a SpaceX. O combustível é o hidrogênio. Porque o hidrogênio ele é um elemento químico que a gente usa não só como vetor de energia, porque ele nunca está só, então eu preciso separar as moléculas dele de outras moléculas, não dele, mas de outras moléculas para obtê-lo e utilizá-lo como energético. Mas o hidrogênio já é utilizado hoje onde, Davi? Refino de petróleo, que é o quê? Carbono e hidrogênio. Você precisa refinar o petróleo, o diesel. Você tem hidrogênio no nosso etanol, que é o quê? Etanol. Se lembra lá para vocês que estão aí, das moléculas duas de carbono, hidrogênio, oxigênio e tal. Então, assim, você encontra o hidrogênio todo que é de lugar, ele já é utilizado hoje em várias cadeias produtivas. Por exemplo, uma que você tem em casa hoje que vocês usam hidrogênio, sabe qual é? Água. Não só, mas que você come é a gordura vegetal hidrogenizada, que é o quê? O hidrogênio. Que você coloca, estou falando, de todas as cadeias produtivas, que a água você recebe em casa e tal. A água também, H2O. Sim. E aí você tira também o hidrogênio da água para fazer a partir da eletrólise. Então, a gente usa em remédios, refino, enfim, vidro, aço, etc, etc, etc. Ou seja, e a partir do desenvolvimento de foguetes e tal, que a gente começou a utilizar o hidrogênio como combustível, ele começou a se ter um estudo sobre a economia do hidrogênio. Porque se você pensar bem, a gente utilizava uma cadeia carbônica enorme, que era a partir da lenha, biomassa, para fazer calor. Tudo bem, é renovável e tal, porque você cresce a planta e tal. E a nossa tendência, depois do carvão, depois da gasolina e o etanol, no caso brasileiro, você tem uma diminuição dessa cadeia carbônica historicamente. Por algum motivo etéreo, que também tem a ver com os estudos naturalmente científicos, sim, a gente foi diminuindo a cadeia carbônica até o gás natural, que só é que é o metano, CH4, que é o metano, um gás natural. E a outra tendência é tirar o carbono inteiro de produtos energéticos, que é, no caso, o hidrogênio. Então, dentro disso tudo, desde o sol até hoje, a gente usa o hidrogênio para quase todos os produtos que a gente utiliza em casa, hoje em dia. Sim. O que a gente quer do hidrogênio verde é o quê? Essa classificação de verde já vem da forma de produção do hidrogênio. Sim. Vamos lá. Eu tô tentando economizar o máximo de linguagem. Não, de linguagem de pesquisador para o leigo entender. Sim. Então, a gente já utiliza o hidrogênio hoje em dia. 80% desse hidrogênio vem a partir do gás natural. A partir da reforma do gás natural. Que a reforma, você tira o hidrogênio a partir de vapor de água, tendo como subproduto o hidrogênio e o dióxido de carbono. A partir do vapor de água. Isso. A reforma do etanol. Perfeito. E, naturalmente, um processo químico.
E termoquímico, no caso. E você tem subprodutos de dióxido de carbono e hidrogênio. Preste atenção no dióxido de carbono. O dióxido de carbono ele é um gás do gás de efeito estufa. O que é o gás de efeito estufa? As moléculas, o maior gás de efeito estufa que a gente tem atualmente é a água. Uhum. E sem o gás de efeito estufa não existia vida na Terra. Porque a média de temperatura da Terra é 17 graus. Sem o efeito estufa, a gente teria menos 32 graus. Porque a gente consegue acumular o calor a partir dos fótons do Sol, lá do hidrogênio, da fusão nuclear do Sol. Então, sem o gás de efeito estufa não existia vida. O que é que a gente está fazendo quando a gente extrai, enfim... O hidrogênio. Quando a gente extrai energia fóssil, é jogar dióxido de carbono que estava guardado lá embaixo na atmosfera. O que é que esse dióxido faz? Ou dióxido, ou outros gases. Eles acumulam calor. Ondas longas, ondas curtas, não volta para o espaço o calor que o Sol emitiu, você tem um aumento de temperatura média da Terra. Certo. O gás de efeito estufa é isso. Sim. Mas sempre imaginando que o gás de efeito estufa, sem ele, não tem vida na Terra. Isso é um ponto. O que a gente está fazendo? Porque são movimentos antropogênicos, né? A partir das atividades econômicas do ser humano, a gente está aumentando a concentração de gás de efeito estufa na atmosfera terrestre e isso... Que é o problema da poluição em geral, né? Não. Dos. Na verdade, o gás de efeito estufa não é um poluente. O poluente tem a ver com gases que podem matar, tipo monóxido de carbono, CO. Tá? O monóxido de carbono, que é o que sai dos veículos de combustão interna, ele tem um dos gases que saem, além dos da fuligem, me esqueci, particulados, sai também o monóxido de carbono, que é um poluente. O poluente tem a ver mais com a questão de saúde humana, e o gás de efeito estufa tem a ver com a mudança climática da Terra, a partir do aumento de temperatura da Terra. Mas então, tipo assim, desculpa por perguntar, mas o pessoal fala, em função do número de queimadas e tal, tá aumentando o efeito estufa. Não tem nada a ver isso, então? Por um lado, sim. Por outro lado... Por um lado, sim, porque... Porque é a mesma coisa, né? A queimada das florestas e também os gases emitidos com os motores a combustão, né? Sim. Porque é o seguinte, o processo de fotossíntese, ele é o quê? Foto, que é fóton, luz, e uma síntese, que você tem glicose e outros elementos, que é para o crescimento da lignina e tal, das plantas. Então, o que é que a planta faz? Ela absorve CO2 da atmosfera para crescer. O tronco dela, basicamente isso. Né? O tronco dela não é o CO2, mas tem CO2, tem dióxido de carbono, a partir da fotossíntese. Quando você queima, você emite o que estava armazenado para a atmosfera. E sim, você tem um aumento você tem um aumento da concentração desse gás. Todas as atividades humanas... Porque assim, o gás de efeito estufa, como eu já falei, a água é o maior gás de efeito estufa. Sem ele não tinha vida, porque ele armazena calor. E as atividades microbianas também têm gases de efeito estufa, enfim. As atividades humanas e animais, enfim, do planeta, para existir vida, sempre tem gases de efeito estufa. Uhum. O que a gente está fazendo, que é um conceito da biologia, que é a resiliência. É a capacidade do meio ele regenerar ao que ele era antes. É a mesma coisa do petróleo quando a gente está falando de renovabilidade. A gente está te extraindo muito mais do que ele se renova. Então, do ponto de vista humano, ele não é renovável. Quando a gente emite mais gás do que ele pode ser absorvido, você está aumentando os gases de efeito estufa e, com isso, aumentando a temperatura média da Terra. E Coca-Cola, você pega produção do hidrogênio, você também aumenta esse gás de efeito estufa? Então, no gás natural, quando você vai fazer a reforma, um dos gases que sai é o dióxido de carbono, ainda bem que você voltou, o dióxido de carbono e o hidrogênio. O dióxido de carbono é um gás de efeito estufa. Por isso, ele é classificado numa paleta de cores, né? Que é para meio que todo mundo entender o que é o hidrogênio, ele é o cinza. Porque ele emite gás de efeito estufa menos do que um outro processo que vai jogar muito mais gás de efeito estufa na atmosfera terrestre. Tá. Ou, por exemplo, a gasolina. Ou o etanol. O etanol, não vou dar o exemplo do etanol, porque o etanol, por conta da fotossíntese, ele absorve o dióxido de carbono também. Então, você emite o dióxido de carbono no seu carro
e você retorna pela plantação fotossíntese. da Entendeu? cana. Então Aham. você tem não é neutro, né? Porque tem outras questões que envolvem o uso da terra, mas o crescimento da planta já meio que neutraliza isso. Mas, então ele vem como hidrogênio cinza, que é o que é utilizado hoje na refino do nosso petróleo, essas coisas todas. Uhum. A partir de 2018, numa reunião do G20, foi lançado um documento muito importante que refaz o uso desse hidrogênio energético. Refaz por quê? Porque na década de 70, com as crises do petróleo, começou a discussões em relação ao meio ambiente, que a gente começou a utilizar a energia solar fotovoltaica, que só utilizava em satélite, porque era muito cara, e a gente trouxe para a Terra. Utilizar o hidrogênio, que é só utilizado para os foguetes, que a gente trouxe tentando, né, trazer, torná-lo economicamente viável, porque ele já é utilizado. A eólica, a mesma coisa. Enfim, para transformar em energia elétrica, porque a energia eólica, mais um parêntese, é uma das energias que a gente usa há mais tempo na vida. Fala, como assim, Davi? Que diabo é isso de energia eólica? Sim, os barcos a vela é o quê? É energia eólica. Então, não para energia elétrica, mas você usa a energia eólica para, enfim, para água, para distração de água, para navegação e tal. Então, o hidrogênio, ele teve um boom no comecinho da década de 80 e arrefeceu. Uhum. Por questões econômicas, porque ele é muito mais caro. Com o George W. Bush, em 2001, ele lançou um programa de energia a partir do hidrogênio para ter veículos elétricos com hidrogênio, né, com célula combustível. Uhum. E ele falou que em 2001 estava nascendo a criança que ia dirigir o primeiro carro a hidrogênio em 2019. Só que com questões no mundo da política no mundo inteiro, o Obama chegou e botou bateria para desfazer o projeto do outro. Mas isso o pessoal que pesquisa só aqui, né? A pernada é geral no mundo todo. E em 2018 é a terceira e me parece ser a última onda, que é a importância dessa transição energética de altamente, não poluente, né, mas emissora de gás de efeito de estufa. Poluentes são muito importantes, porque tem a ver com vida humana, saúde humana a curto prazo. Uhum. E o hidrogênio verde foi classificado como a partir de fontes renováveis. Aí eu vou chegar na sua pergunta. Então, o hidrogênio cinza é do gás natural, porque ele emite. O hidrogênio verde, ele é a partir da hidrelétrica, porque é um ciclo da água. Então, ele não emite. O pessoal pode falar, não, mas emite metano e tal. Mas é no começo, os primeiros 5 anos, porque tem atividade microbiana, porque tem biomassa ali, com água. E você vai ter emissão de metano. Então, você tem a hidrelétrica, no caso brasileiro. Você tem a energia solar, você tem a energia eólica. E você tem. Então, basicamente, é você produzir o combustível hidrogênio a partir de processos que não envolvam emissão de gases de efeito estufa. Exatamente, é basicamente isso. E esse é o verde. Esse é o hidrogênio verde. O que envolveria seria o hidrogênio cinza, que você disse. Exatamente. Então, quando você vai pegar as paletas de cores que o pessoal tem, se vocês procurarem agora na internet, agora não, mas tem uma paleta de cores. Tem uma paleta de cores. Porque assim, o que é que aconteceu? Por conta de investidor, o investidor não precisa saber como é que é feito o processo de reforma de etanol, reforma do gás natural, sabe? Pirólise, enfim, o uso... Não, ele quer saber o seguinte, olha, eu quero investir num produto que é mais verde, entre aspas. Então, vou pegar um produto e vai falar assim, olha, aqui tem hidrogênio verde. Beleza, então é esse aqui que eu vou investir. Perfeito. É só para... É como se fosse um trabalho de extensão universitária. ISO 9000. Exatamente. 14.000 e alguma pouco, exatamente. Energia. Essa produzida é verde. Exatamente. Então, assim, o hidrogênio verde, ele é a partir de processos que não tenham, em teoria, emissão de CO2. Por que eu falo em teoria? Porque quando a gente fala das metodologias de trabalho científico, a gente não fala dentro da academia ou de governo e tal, não tem nenhum processo que seja zero de emissão. Não tem. Pisar aqui no chão, você pode ativar alguma coisa. No gramado, ativar alguma bactéria que vai emitir. Só de pisar na grama. Emitir tipo um CH4. Então, é um gás metano. Mas não é significante, né? Não, lógico. Senão você vai morrer louco, né? Eu vou pisar, não. Digo assim, em relação ao hidrogênio. Não, da produção, exato. Então, o que é que a gente está pensando dentro do que trabalha muito tempo com hidrogênio? Tudo bem ser verde, ser azul, e eu vou falar do azul também daqui a pouco, mas ser verde para ter a atenção das pessoas, mas o que vai importar é o ciclo de vida dele. Uhum. Então,
quanto ele emite na extração do silício para fazer uma placa solar fotovoltaica. Quanto ele emite para fazer uma pá eólica, até o processo do uso do navio, do processo de produção desse gerador elétrico. Então, o que a gente está fazendo, né, dentro da área acadêmica e da área de negócios é criar metodologias de quantificação de carbono de todos os processos. Ou seja, ninguém vai ser excluído por conta da segurança energética. Ninguém vai ser excluído. Eu tenho um hidrogênio, por exemplo, eu tenho um hidrogênio cinza a partir do gás natural. Eu posso armazenar esse CO2. E aí ele passa a ser azul. Então você não tem emissão. E ele pode ser vendido como menos poluente do que o gás, do que o cinza. Só que, por exemplo, a transição energética, eu sei que tem algumas pessoas que não concordam com isso, mas a transição energética, ela ninguém sabe como fazer de fato ela ainda, para uma coisa mais renovável, mas a gente sabe que precisa que todas estejam envolvidas, que não tenham tanto gases de efeito estufa, para não aumentar a temperatura média da Terra e tal, que você está discutindo de forma internacional. Então, não vai ser excluída nenhuma, mas para ser certificada como mais verde, ela tem que deixar de emitir 70%, dependendo da metodologia, 70% a 60% menos do que o que é feito hoje. Que é o preto, que é a partir do carvão, ou o cinza, que é a partir do gás natural sem o CCUS, né, que é a captura, o uso e o armazenamento do dióxido de carbono. Perfeito. Tá bem, mas peraí, eu posso... O que a gente quer é chegar no verde, um dia Isso. chegar só no verde. Né? Exatamente. Tá, mas me diz o seguinte, o hidrogênio, ele isolado, ele é isolado, ele é isolado em forma de gás, é isso? Ele é Ele é um gás. Tá, perfeito. Por que o... Tá, isso aí é uma pergunta. Agora outra. Por que o Nordeste é apontado como uma das regiões mais propícias a essa produção de hidrogênio? Perfeito. Se você pega duas coisas que o internauta pode ver depois do podcast, depois de assistir. O mapa eólico, é só botar no Google, e o mapa solar brasileiro. Então você vai ter lá as regiões mais vermelhas desse mapa, é onde tem maior capacidade de transformação de energia, né, cinética do vento para energia elétrica ou energia do sol para energia elétrica. É só isso. Então, o Nordeste, você tem... Quais são as desculpas? As desculpas Desculpas talvez seja muito forte. Quais são as intenções? Pronto, intenções. Tira desculpa. Quais são as intenções? Porque eu sou do Ceará, tá? Então, pessoal... foi preconceituoso. Não, eu sou do Ceará. Eu posso falar isso. Então, quais são as intenções de usar o hidrogênio no Nordeste? Por quê? Tem uma das maiores irradiações solares do Brasil. Tem sol pra caramba e venta pra caramba, é isso. Basicamente é isso, exatamente. Então, nesses dois, e a proximidade deles, logística com a Europa, torna o Nordeste, tanto que na Segunda Guerra Mundial você tinha pontos no Nordeste de bases americanas que iam para a Europa para fazer guerra, por conta dessa distância, né? Ser mais próxima dentro do continente americano. Perfeito. Então, você tem uma questão logística, uma questão, né, de potencialidade energética. Então, tem solar, tem eólica. Aí, o Nordeste, como ele tem o menor índice de desenvolvimento humano do Brasil, precisa de uma cadeia produtiva que leve desenvolvimento a partir do emprego e renda. Porque excelente, então, vamos dizer isso, assim, né? Exatamente. Porque onde você recebe mais dinheiro não é na área de serviços, onde você vai receber dinheiro mais qualificado é onde você transforma produtos em produtos manufaturados, né? Ou seja, vulgo indústria. Seria um vetor de desenvolvimento importantíssimo lá, né? Exatamente. Porque você tem uma questão logística, você tem as potencialidades locais e ainda questões socioeconômicas. A gente está fazendo, junto com uma empresa alemã, eu fui convidado a fazer uma capacitação, está formando muita gente em hidrogênio, técnicos com o Senai, enfim, com um monte de instituições do setor industrial, para levar esse conhecimento para o Nordeste, para o Nordeste conseguir receber esses hubs de hidrogênio que já tem no Ceará vai fazer um em Pernambuco. Hub de hidrogênio, basicamente o que seria uma... Hub de hidrogênio, de produção de hidrogênio. Verde. De hidrogênio verde, sim. Exatamente. De hidrogênio verde. Para poder... E qual é a intenção? Aí vai começar...
quando a gente começou a falar da Petrobras. Uhum. O Brasil está de novo pensando em exportar o hidrogênio. Ao invés de pensar olha só, vou fazer uma introdução aqui sobre o nosso sistema elétrico. A gente tem um sistema elétrico 80% mais renovável, 80% renovável, 20% não renovável. Nosso sistema elétrico é os que chegam em casa. Sim, porque basicamente é hidrelétrica e... Solar e eólica. E tem a atômica biomassa também, né? Não, mas a atômica ela não é considerada renovável, né? Ela só não é considerada não poluente. Ah, tá. Tá? Ela não é... Desculpa, poluente não. Ela não é emissora de gás de efeito de estufa, mas ela não é considerada renovável. Então. Porque o urano é o que existe na Terra, então não tem mais como produzir o urano de maneira ele não se refaz na Terra, né? O urano, ele já tá aqui e pronto, é o que tem. É que você estava falando da renovável. Né? Isso, das renováveis. Então, assim... 80% hidrelétrica e 20% eólica. Não, 80% do nosso sistema elétrico é renovável. Certo. Dentro desses 80%, 60% mais ou menos de hidrelétrica, 15% de eólica e os 3% de solar fotovoltaica já. No começo do século XXI não era nada. Em menos de 20 anos é a terceira fonte de energia mais renovável no Brasil é a solar fotovoltaica. Assim, dentro do nosso sistema elétrico. Se a gente pega o nosso sistema energético, a média do mundo é 13. Elétrico. A média do mundo é 13, ou 20, dependendo do país. A nossa é 80. Interessante. Se você pega o energético do país, que é tudo que você utiliza, diesel, elétrico, tudo do gás natural, tal, tudo que a gente utiliza, no país, no Brasil, é 44% renovável. O mundo é 13. A média mundial é 13. Quer dizer que a gente tá muito à frente. A gente chega, COP, essas coisas, nas conferências das partes, assim, tipo, não vai ser aqui que a gente vai mexer. Tanto que a nossa emissão maior é de uso da terra, não da área de energia e de energéticos. O nosso problema, entre aspas, é do uso da terra, que o plantio direto, tem várias formas de fazer que o agronegócio já faz, a agricultura familiar também já faz, que é de minimizar, né, o uso remover esse solo e tal. Porque você remover o solo ou utilizar fertilizantes com nitrogênio, você tem o nitrogênio, a amônia não, desculpa, o dióxido nitroso, ele é 200 vezes mais com potencial global, né? É o GWP, é o potencial global de aquecimento, uma tradução livre, que é a capacidade de reter calor 200 vezes mais do que o dióxido de carbono. O CH4, ele tem mais ou menos 20 a 25 vezes mais capacidade de reter calor em 100 anos do que o dióxido de carbono. Por isso que quem é leigo vai ver lá CO é Q, CO2 é Q. Esse EQ equivalente, ele está introduzindo todos os outros gases num só gás, que é o CO2, que todo mundo só fala do dióxido de carbono. Mas o Brasil, por exemplo, assinou ano passado, é signatário já também da diminuição de gases de efeito de estufa a partir do CH4, do metano. E aí a gente pode usar o biometano, que é a partir de dejetos animais, restos de carcaças, etc, etc. Enfim, eu sei que o Brasil eu sempre falo em palestras, assim, eu gosto sempre de deixar claro isso, e tem alguém já me imitando aí no LinkedIn. A gente é um Emirados Árabes de energias renováveis. Bruno, a Dinamarca e, por exemplo, a Alemanha, ela só pode, no máximo, ter um eólico offshore. E precisa pedir offshore fora no mar. No mar, né? Exatamente. Porque tem uma questão de rugosidade da eólica, que é quadrático, se não me engano, na fórmula, que é a velocidade do vento depende, que chega na pá, depende da rugosidade do solo, da questão, o atrito do solo. Então, quando você bota no mar, ele é 0,0002, que vai para dentro quando você vai fazer os cálculos, né, de dimensionamento da eólica, você precisa que esse vento seja o máximo fluido. E no mar você tem a capacidade logística muito melhor. Você não, por exemplo, na terra, você só pode ter a pá, né, a usina eólica só de 5 megawatts. Questões logísticas, como é que você vai levar uma pá enorme dentro, sabe, de rodovia e tal. No mar, não. Você não tem essa restrição. Sim, mas e na Alemanha eles têm uma limitação em relação Limitação geográfica.
Ah, tá. Eles não têm como... Não é o Brasil. Óbvio. Eles têm uma limitação geográfica. A Dinamarca Perfeito. tem limitação geográfica. Eles têm muito offshore de eólico, mas eles têm limitação geográfica. Então, para eles, o hidrogênio verde é eólico e solar. No Brasil, a gente pode escolher a reforma do etanol, que é reforma do etanol, a reforma do etanol, eólica, solar, enfim, biomassa de maneira geral, biogás, enfim, a gente tem várias formas de produzir esse hidrogênio. Então, o processo produtivo do hidrogênio verde, ele é o que é mais renovável. Só isso. E Davi pensava que era outra coisa. Não. O hidrogênio verde é para isso. Uhum. Então, o Brasil já está pensando de novo vender commodity, que é o hidrogênio puro. Só que tem gasto energético, tem um monte de coisa, porque você tem que levar esse hidrogênio para fora do país. Naturalmente, estamos se pensando a partir da amônia, porque é muito fácil de fazer. O etanol, a Raízen já... Tudo que eu falo aqui de empresa, tá, pessoal? Não ganho nada delas, não. A Raízen já importa 1/3, 2/3 do etanol mundial. E o etanol tem o que dele? Hidrogênio. Então, a gente pode exportar esse hidrogênio a partir do etanol, que a gente já tem toda a logística no Brasil inteiro. Seja de veículos, né? Caminhão, etc. Faria a produção através de um processo de eletrólise? Não. Na reforma do etanol. Daí você tira o que não é hidrogênio a partir da reforma e só tem o hidrogênio. Só que todo o resto, com o crescimento da planta, você tem absorção de novo pelo dióxido de carbono. Tá. Então, nessa reforma... A reforma do gás é a mesma coisa. Você tem o CH4 mais o gás e daí você mais o vapor de água e você tem dióxido de carbono e hidrogênio. No caso do etanol, mais ou menos... Então, basicamente, nós estamos caminhando para a produção do hidrogênio verde. Sim. Porém, nós estamos pensando em vender e não em colocar ele aqui para dentro, né? Mas uma pergunta. Nós temos hoje, nas nossas frotas, veículos que funcionam a hidrogênio? Não, ainda não. Mas só para terminar. A minha ideia, quando eu te mandei o documento da SAE for Mobility sobre o plano Nordeste Potência, que fala também sobre mobilidade elétrica e tal, e também sobre hidrogênio, a nossa ideia é fazer o seguinte: como eu estava falando, nossa matriz elétrica e energética é a mais renovável do mundo. Sim. Se a pessoa produz esse plástico nos Estados Unidos, sim, ou produz no Brasil, a pegada de carbono dele é muito menor. Ele não precisa mais mudar nem o processo dele. Só de estar no Brasil já é menor por conta da nossa matriz energética. Se a gente pensar em produzir, por exemplo, os estados, né? O consórcio do Nordeste, a Minas Gerais também está abrindo um hub de hidrogênio. Possivelmente o Rio Grande do Sul vai abrir também. De Minas Gerais é para manufatura, que é na minha ideia, no meu pensamento mais inteligente, que você chama as empresas internacionais para produzir a partir do hidrogênio verde lá. Então, você vai vender um carro, o aço vai ser verde. Ou seja, você vai ter menos impacto, o carro é só colocar num container que já está toda a logística feita. Então, você chama as empresas para cá, garante para eles questões logísticas do hidrogênio. Já os hubs que estão sendo construídos no Nordeste já são nos portos para facilitar. Você tem a eletrólise da água a partir da água do mar, né? Ou seja, tirar o hidrogênio da água do mar. Você já tem a logística de estar num porto, então é muito mais perto de você exportar. E você manufatura essa molécula. Então, a ideia é que o hidrogênio, né, ele sirva de fato como um vetor de desenvolvimento do Nordeste, no Brasil inteiro. É um ouro novo aí que o Brasil tem a oportunidade de crescer se tiver um pensamento mais planejado e chamar empresas internacionais, empresas nacionais, investidores, etc., para a gente manufaturar esses produtos aqui, deixar esses empregos mais caros aqui e vender produtos mais renováveis para fora. Tá, beleza, mas assim, nós aqui no Brasil nós não temos frota que funcione a hidrogênio. Tá. Tem uma questão. O hidrogênio, no caso, que eu estava falando agora, é para manufaturar coisas que a gente já manufatura hoje. Ou seja, a Petrobras é uma das maiores produtoras de hidrogênio porque ela faz refino do petróleo. Ela faz com gás natural. Se a gente trocar isso tudo por hidrogênio verde, é o mesmo hidrogênio, mesma molécula, o hidrogênio que chega lá na gasolina, no diesel, ele não sabe que é verde, mas ele vem de um processo menos poluente, menos emissor. No caso do hidrogênio, para a mobilidade elétrica, uma outra questão. A gente não tem, aqui no Brasil, a gente está com um veículo na Toyota,
da Mirai, o Mirai, que é o mais antigo da Toyota, que trabalha com o uso do hidrogênio com célula combustível. E o que é a célula combustível no veículo elétrico, né? Hoje em dia, as montadoras que estão chegando no Brasil agora são veículos elétricos a bateria. Sim. Tá? Então você tem uns motorizinhos elétricos lá nos de lítio. Isso, exatamente. Então você faz o plug-in na sua casa, carrega essa bateria e tal. O veículo elétrico com célula combustível, ele tem um gerador de energia elétrica no veículo, que é a célula combustível. A célula combustível é um equipamento eletroquímico que utiliza o hidrogênio para transformar o hidrogênio em eletricidade e o que sai, reagindo com oxigênio, e o que sai lá no seu carro é água. Então, você utiliza o hidrogênio, reage nos catalisadores e reage com oxigênio, o que você vai ter no final é água e energia elétrica, no caso. Então, o que é que acontece? Quando você vai utilizar dentro da eletromobilidade, você imagina os veículos pequenos para distâncias pequenas com bateria e veículos grandes, como caminhões, etc., para a parte logística, com célula combustível. Por quê? Porque precisa do range maior, né? Esse range extender, que é aumentar essa autonomia desse veículo com um gerador de energia elétrica dentro do veículo. Davi, qual é essa vantagem disso para o mundo? Como eu falei, o mundo não tem espaço geográfico. Eles utilizam diesel em veículo de passeio. Não usam mais, eu acho. Mas utilizavam... Então, para eles, uma transição energética para eles do diesel para gasolina já é boa. O Brasil já usa etanol. Então, a nossa cadeia produtiva dentro da mobilidade já é mais renovável que o mundo inteiro. Só que o mundo, as montadoras são mundiais, principalmente europeias, e elas que vão demandar dizer como é que elas vão se desenvolver, e o Brasil vai ter que aceitar, e o mundo inteiro vai ter que aceitar. Então, elas estão demandando para... Está tendo um movimento para ser a mobilidade ser elétrica. Então, dentro dessa pressão, né, econômica internacional para o veículo ser elétrico, o Brasil pode transformar essa eletricidade a partir de um monte de coisa. Da biomassa, da hidrelétrica, da solar fotovoltaica, da eólica, produção do hidrogênio mais verde para veículos mais pesados. Desculpa. Com hidrogênio verde. Então, você poderia ter, por exemplo, um caminhão funcionando a hidrogênio e concomitantemente uma bateria, isso? O veículo elétrico com célula combustível, ele tem bateria também. Eles com célula combustível, que você fala célula para hidrogênio. Exatamente. Que funciona a hidrogênio. Exatamente. Entendi. Você abastece com hidrogênio, ao invés de você fazer o plug-in na sua casa, você tem o hidrogênio. Na verdade, você tem um plug-out, sabe? Você pode tirar o Japão já usa muito célula combustível estacionária, ou seja, na casa, para questões de segurança energética, porque eles têm problema geográfico e tal. Questões daquele acidente nuclear que teve lá, enfim. Ô, Davi, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Por exemplo, você pode abastecer sua casa. 100% elétrico e um veículo que seja abastecido a hidrogênio. Se para produzir o hidrogênio eu preciso da eletricidade, não seria mais econômica, vamos dizer assim, não vou dizer economicamente, mas do ponto de vista da matriz energética, o carro que funciona direto à bateria, ele pula um processo, né? Pula uma etapa do processo, né? Porque eu preciso da energia elétrica para produzir o hidrogênio, daí eu pego o hidrogênio e coloco no carro. Isso. E o carro que é 100% a eletricidade não seria melhor nesse sentido? O volume, a gente tem que fazer esses cálculos por volume, o mesmo volume de energia, o mesmo volume de massa, né? De massa e volume no carro. Então, o hidrogênio, por exemplo, tem 5 vezes mais energia pelo mesmo volume do que uma bateria de lítio. Tá. Então, assim, mas a sua pergunta é excelente, porque, por exemplo, para você fazer eletrólise, você precisa de energia elétrica. E aí você decompõe a água em 2 gases, o hidrogênio e o oxigênio. Aquela coisa que você fazia no colégio, lá botava bateriazinha, botava na água, botava sal e saiu o hidrogênio e o oxigênio. Então, a eletrólise também demanda energia. Então, quando você vai fazer os cálculos de balanço de energia, para isso tudo, você precisa... não é simplesmente utilizar o hidrogênio ou a bateria. Você tem que ter os cálculos da engenharia econômica para ter uma questão técnica e ter uma questão econômica. Então, por exemplo, o hidrogênio ele é muito caro para ser usado como energético. Por isso que eu já falei do hidrogênio verde, mas utilizando dentro de processos industriais do que propriamente como energia. Sim. Mas se você pegar
a capacidade de armazenamento de energia, né? De vetor energético, no caso do hidrogênio, em uma bateria, 5 vezes mais o hidrogênio tem pelo mesmo volume do que uma bateria. Com uma outra questão também... Ou seja, talvez um caminhão não conseguisse funcionar 100% elétrico, mas com o hidrogênio sim. Inclusive o foguete funciona. Exatamente. O caminhão deve funcionar também. Não, funciona. No caso do foguete, ele queima, né? Ele não usa como eletricidade. Ah, perfeito. No caso, ele queima e tal. Mas no caso do caminhão, não. Ele vai utilizar. Naturalmente, são projeções para eletromobilidade. Uhum. Eu advogo, sim, para que pequenos montas de veículos pequenininhos para mobilidade urbana, sejam elétricos, puramente elétricos. Você tem uma questão de carga, então você vai, sei lá, andar 2 km, vai até o shopping, vai pegar ali no seu condomínio, vai até o shopping, deixa lá carregando, outra pessoa pega, então. Eu acho que nossos filhos vão ter esse tipo de experiência, sabe? De talvez nem querer um carro, mas querer outras coisas, um celular do preço de um carro, e um carro que eles vão dividir, tipo, vão pegar no condomínio, vão até a praia, lá carrega, outra pessoa pega esse carro e vai quando ele voltar, ele vai pegar esse carro e vai voltar, um outro carro e vai voltar. Eu acho que vai funcionar assim, não sei quando, mas eu acredito que nossos filhos vão experimentar algo assim. Lá no condomínio já tem alguma coisa parecida com isso, no supermercado lá em Campinas, que você pode pegar um carro, levar, mas o problema é que tem que ter os pontos de carregar esse veículo. Mas enfim. Sim. Então, quando você fala de eletromobilidade para grandes veículos, sim. Então, tem trens, já tem projetos para aviões, com hidrogênio, com célula combustível, que é com bateria. Então, quando você tem um veículo elétrico com célula combustível, você tem menos bateria e uma célula combustível. Uhum. Porque ela está alimentando no carro essas baterias. Sim. Tá? Entendi. Então, ela alimenta a célula combustível, ela alimenta os motores elétricos nas rodas. Se você precisar de mais potência, ela junta com a bateria para subir uma ladeira, enfim. Perfeito. Então, você tem essas questões que envolvem o planejamento. Agora, vamos dizer assim, então, é viável, dá para fazer, só que aí a gente volta naquela primeira questão lá do começo, né, da nossa conversa. Uhum. Porque, bom, hoje você tem aí um cenário, né, em que existem várias empresas, né, não é uma só, né, existem empresas que fizeram um leilão lá do pré-sal, existe a Petrobras, existem investidores internos e externos, existe um cenário mundial, né, que tudo gira em torno do petróleo, e aí como que a gente faria uma transição, né, para essa energia verde, para o hidrogênio verde, né? Como você enxerga que isso é possível? Então, pela primeira vez na história da humanidade, a gente está fazendo uma transição energética forçada. Da biomassa, da lenha, para o carvão. Foi quase uma evolução tecnológica dos sólidos, dos combustíveis sólidos, lenha, carvão, para os líquidos, gasolina, enfim, amônia, etc. E a gente está tendo uma evolução para o gás natural. Por conta dessas questões mundiais, de mudanças climáticas e tal, do perigo que ocorre disso. Eu não sou de pensar na catástrofe, como tem muita gente que já fala logo, tipo, as pessoas me perguntam, Davi, o cara não sabe nem o que vai acontecer amanhã, vai saber o que vai acontecer 20 anos daqui para frente. Então, assim, já tem vários experimentos, enfim, modelagens internacionais e tal, porque não tem como vocês duvidar disso. Porque a ciência, as pessoas pensam que são feitos de parceria, mas a ciência é feita de porrada mesmo. Se o cara tivesse descoberto mesmo, de fato, que não existia mudanças climáticas a partir do ser humano, ele já tinha, tipo assim, já tava, sabe, tá aqui os cálculos, tá aqui com esses dados, não existe. É um fato. Quem negava antes, até hoje em dia faz modelagem, eu conheci uma pessoa muito respeitada na área, não é que ele nega o aquecimento global, eu não gosto de falar aquecimento global, mas a mudança climática global, mas fala o seguinte, eu vou ter um aumento de temperatura, vai ter mais dióxido de carbono na atmosfera, então minhas plantas vão nascer, porque ele é engenheiro agrônomo, vai nascer mais planta e as plantas como feijão, cana-de-açúcar, não sei o que, gostam mais de calor. Dizer, no fundo ele fala que não tem nada a ver. Não, ele fala o seguinte, vai aumentar a temperatura, mas não vai dar problema, entendeu? Não vai derreter o gelo das calotas. A questão é a seguinte, a gente não pode, a gente que trabalha, eu acho que o pessoal mais do direito, que tem um direito
ambiental na França que fala que na dúvida você não faz. Eu me esqueci como é o nome desse conceito. Bom, enfim. Tem esse conceito aí que eu vi isso no direito ambiental. Máxima proteção, tem um negócio. Tem um... Eu não sou do direito ambiental. Então. Não, mas a questão não é nem essa. É a questão assim. A gente aprende dessa forma, né? Sim. Claro. Caramba, tá aumentando a temperatura da Terra, por isso é que estão derretendo as geleiras. As geleiras e tal. Então, a questão não são só as geleiras e tal. A questão é o seguinte, sabe a água com gás, essa cerveja quente? Bom, vamos falar de cerveja. Por exemplo, quando você vai fazer sua cerveja em casa e você vai carbonizar, como é que é? Carbonização, não. Se alguém sabe que faz cerveja em casa, que você vai botar dióxido de carbono Você tem que botar o gás para fazer espuma na sua... Pra fazer espuminha. Exatamente. Deu pra entender. Eu me esqueci o nome. Eu não faço cerveja em casa. Fermentação. Não, tem a fermentação, mas você tem que colocar o dióxido de carbono para gasificar a sua cerveja. Você tem que fazer em temperatura baixa, porque a capacidade do líquido, da água, do mar, qualquer coisa, quanto mais gelada ela tá, mais a capacidade dela de absorver esse dióxido de carbono. Vulgo, sua cerveja caiu, tá gelada, você abre, vai fazer uma espuminha e tal. Faz essa mesma coisa com a sua cerveja quente, taca no chão e vai abrir. Vai explodir. Porque a capacidade de absorção da água, dos líquidos para o dióxido de carbono tem que ser em temperatura baixa. Pergunta para um amigo, algum de vocês tiverem amigo que faz cerveja, você vai ver que passa ali 2 dias na água, a cerveja colocando, depois que você põe o dióxido de carbono a 2 bars, tem que botar 0 grau para poder absorver esse gás para fazer essa sua cerveja, que também... O dióxido de carbono também tem na fermentação, mas você tem que botar de forma artificial. Então, a capacidade de o mar absorver água, ou absorver dióxido de carbono, que é o que mais absorve no mundo, depende da temperatura. Então, se você aumenta a temperatura, pode ter um momento um momento de quebra, de onde você vai aumentar tanto que vai sair muito gás. Não é que vai acabar a Terra, mas pode acabar a vida humana. Pode acabar a vida humana. Não tô falando que vai acabar a vida. Eu não gosto de catástrofe, assim. Eu trabalho mais é o seguinte. Você pode acreditar ou não que um dia vai acabar, tá lá no Apocalipse. Tá lá no Apocalipse. Eu fiz um podcast sobre um dia vai acabar, isso é fato. Que jeito que vai ser, a gente não sabe, né? Se depender do Sol, a gente só tem mais... Pra fusão do hidrogênio e hélio, a gente só tem mais 4 bilhões de anos. Então, talvez a gente não exista mais. Só tem 10... Então, agora assim, você que está escutando aqui, precisa ser um teórico sobre, sabe, mudança climática. Não, Davi, não confio. Não, beleza. Ok. Não precisa confiar no que eu estou falando. Mas a gente tem uma possibilidade do mercado internacional que está trabalhando com hidrogênio. A gente tem a possibilidade de fazer um monte de hidrogênio verde com várias formas de produção desse hidrogênio, biomassa, energia eólica, energia hidráulica, energia solar, e que o mundo vai comprar. Não quer ter nada que já se lasque o planeta Terra. Ok, mas a gente tem como se desenvolver melhor um país em desenvolvimento como o Brasil, utilizando essa molécula enquanto vetor de energia, que aí seria na eletromobilidade, mas e principalmente na manufatura. As cadeias que utilizam hidrogênio, como por exemplo no aço, eles têm uma dificuldade enorme de diminuir as emissões de gás de efeito de estufa nos seus relatórios sobre meio ambiente no final do ano. Que os investidores internacionais têm a Ibovespa verde, tem as questões verdes da Dow Jones e tal, e que os investidores falam assim, vocês não vão diminuir o gás de efeito de estufa, vocês assinaram e tal com a gente investiu e cadê? Então, você trocando um elemento, a capacidade de você diminuir essas emissões para os seus relatórios, para qualidade de vida, etc, etc, é uma oportunidade que a gente não pode perder. Interessante. A gente não pode perder, a gente tem capacidade... O laboratório que eu fiz parte na Unicamp é desde 75. A gente tem conhecimento científico de lá até cá. A gente tem capacidade técnica, a gente tem empresas nacionais que trabalham com hidrogênio, a gente que trabalha com hidrogênio verde, sim, capacidade de fazê-la, inclusive. Sim. A gente tem área geográfica, a gente tem tudo para se desenvolver de novo, se a gente não pensar de novo em vender esse produto in natura. Quer um exemplo do produto in natura? A gente extrai silício.
a gente exporta em tonelada e compra por metro quadrado. Aonde, Davi? Na solar fotovoltaica que você bota no seu teto. A gente exporta em toneladas e importa por metro quadrado. E isso é emprego que fica fora. Isso é tecnologia que fica fora. Isso é conhecimento que fica fora. E a gente sempre está pensando em exportar commodities. Não, vamos pensar em outra coisa. Tomadores de decisão. Então, esse documento que eu fiz para você, que eu te entreguei para você ler, Sim. ele tem a ver com esse planejamento. Então, tem que ter uma linguagem bem simples. Por exemplo, a parte do hidrogênio, a parte bem simples, para que os tomadores de decisões, governadora, senador, deputado, quem for, vereador, consigam entender a importância desse hidrogênio. No caso, no Nordeste especificamente, eu fui pago para fazer um estudo do Nordeste. Sim. Para a gente ter esse impacto, né, socioeconômico de uma possibilidade que o mundo está exigindo. E esse relatório é SAI for Mobility, né? Isso. Ele vai ser entregue pro Eles estão sendo. presidente da República aí? Não, na verdade, assim, ele é para os tomadores de decisões na área do Nordeste. A gente estava correndo para terminá-lo em agosto. Sim. Deu uns problemas, enfim, de dados e tal, porque tem, né, quando você está fazendo pesquisa de uma coisa que quase ninguém está fazendo, e a gente ia entregar para todos os presidenciáveis na eleição. Entendi. Só que o que aconteceu? Quando a gente conseguiu finalizar e tal, tudo certo, para o cliente, era sexta-feira. Domingo era a eleição do primeiro turno. Nossa. E aí a gente ficou ele no limbo ali, publicamos e tal, não foi entregue para ninguém, daí teve o segundo turno, essas coisas todas. Daí a intenção é, a partir do momento que os políticos, principalmente do Nordeste brasileiro, tomarem posse, seja no Nordeste ou seja em Brasília, né? Já estamos com um monte de reuniões, enfim, para essa área, dessa parte de desenvolvimento, para que eles tenham a noção, e já estão tendo, naturalmente, porque precisam, Sim. Dessa importância. E um outro estado que eu não posso esquecer, Minas Gerais também está investindo nisso. Só que Minas Gerais está investindo para manufatura. Ou seja, vou criar um hub de hidrogênio, mas as empresas vão ter que produzir aqui. Tá? Isso que para mim me importa enquanto brasileiro. Não vender para fora. E não vender para fora, Natura, e comprar, eu vendo para fora hidrogênio e compro um carro verde lá de fora. Bom, mas mesmo se fosse para vender para fora, né? Mas isso seria um fator de crescimento para o Nordeste super importante. Super importante. Né? Até para aumentar a população ali, né? O crescimento da região, né? Isso, claro. VDH e tudo, né? Claro. Sensacional. Davi, você gostaria de fazer alguma consideração aí no final sobre o tema? Claro. Pessoal, eu sei que eu falo pra caramba. Sou cearense e sou descendente de árabe. Assim, juntou os dois. Imagina meus alunos. Às vezes mas fala com coerência, fala com conhecimento. Isso que é importante. Isso que é importante. Claro. E eu não gosto dessa coisa, né, maniqueísta, do bem e do mal ali. Eu quero que as pessoas vejam essa palestra e falem assim, beleza, eu fiquei com uma pulga atrás da tua... Davi, me tira uma dúvida. É isso que eu ia falar. As minhas redes sociais, assim, eu só tenho o Instagram e o LinkedIn. A Instagram é pessoal e tal, então é fechado. E o meu LinkedIn é Davi Gabriel Lopes. Tem Daniel Gabriel Lopes. Nós dois trabalhamos com hidrogênio. Meu irmão é empresário e eu trabalho com a parte mais de consultoria. Legal. Então não confundam, é Davi Gabriel Lopes. Normalmente as pessoas ou mandam e-mail para ele perguntando de mim ou mandam e-mail para mim perguntando dele. Davi Gabriel Lopes. Lá eu posso entregar o documento. Eu posso até te mandar um link. Sim. E daí tu pode enfim, colocar no YouTube ou no Instagram. Sim. Para o pessoal ter a possibilidade de ler e tal. Porque o que a gente quer é criar uma massa mesmo, né? De pessoas que, tendo essas partes das questões de renovável, a capacidade do Brasil de se desenvolver a partir delas, independente do que você acredite, o mundo vai comprar. Então, quem quiser, pode entrar em contato. Assim, eu sou super acessível. LinkedIn, tá? Enfim, é isso. Eu agradeço muito o convite, Bruno. Muito legal conversar aqui contigo. Sensacional, pô. Foi muito legal. E aí... Você é um Einstein do Nordeste mesmo. Rapaz, eu teve umas horas aqui que eu fiquei meio assim pra acompanhar, mas eu acho que eu consegui entender, assim. Menos essa parte de química aí, porque advogado. Não. Mas são uns 20 anos que eu não estudo isso daí, mas...
Não, eu Mas estudei tá hoje tudo de manhã, certo. já não sei muita coisa, imagine. Tá certo, Davi. Muitíssimo obrigado por você ter vindo aqui no Imagina. podcast. Né? Agradeço muito a sua participação. Excelente. E, galera, é isso aí. Muito obrigado por terem assistido a gente até agora. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ajudar o papai aqui com as inscrições, as notificações, isso é importante, para que a gente continue sempre trazendo as pessoas aí como o Davi, gente altamente gabaritada, e que isso vá crescendo aí com o passar do tempo, tá joia? Muito obrigado. Agradeço a Da Play, né, a agência onde nós fazemos a gravação, ao Gi, que tá aqui com a gente, coraçãozinho pra você, Gi, valeu. E é isso aí, galera. Um grande abraço e até a próxima semana. Valeu. Fui.